Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dia maravilhoso, dia de combate, dia difícil para a família, mas ao mesmo tempo um dia que faz com que a nossa família seja provada a identidade. Sempre é muito difícil quando algo desse sentido acontece por falhas de um membro da família que deixa de observar ou que deixa de, vamos dizer assim, buscar aconselhamento com outros membros da sua própria família. Isso já me deixa a primeira preocupação nesse devocional, já deixar uma mensagem que muito ser estimulado na própria Bíblia, ou nos é ensinado, que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente partilha com as pessoas, que a gente deve, às vezes, tomar decisões, ou que a gente deve guardar nossos segredos, nossos sonhos, para que outras pessoas que a gente não sabe se gostam da gente, elas podem nos atacar os nossos sonhos, impedir, fazer com que a gente tenha dificuldade em realizá-los. E a gente acaba estendendo isso para dentro da nossa própria família, porque às vezes dentro da própria família a gente encontra algumas pessoas que por algum motivo são magoadas com a gente. Mas também, dentro desses próprios princípios, quando a gente aplica, deixando pessoas importantes da nossa família, a gente acaba deixando de receber conselhos. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos há sabedoria. A gente deve aprender a selecioná-los, aprender. Nós vimos muito essa história quando nós estávamos lá em Samuel, ou quando estávamos no momento em que Roboão, Roboão se aconselhou, por exemplo, com aqueles jovens. E ele acabou desprezando os conselhos dos sábios e pegando conselhos dos iguais a ele. Mas havia conselhos bons. O problema é que então a gente acaba tendo dificuldade. Mas, voltando um pouco para o nosso devocional, gratidão damos a Deus pelo dia, e a nossa meditação. Hoje é dia 11 de junho de 2025. Nós meditaremos no livro de Salmos, capítulo 7, e vamos tomar como referência o versículo 10. E nele diz: o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. A primeira coisa bem interessante que eu vejo nesse versículo é que ele não diz que meu escudo é Deus, ele diz que meu escudo está com Deus. É evidente que a gente pode ampliar isso e dizer que o meu escudo é o próprio Deus, né? Mas a gente está vendo o versículo colocando Deus, dizendo assim: olha, Deus opera comigo num campo de batalha, tá? E ele me protege. É ele que sabe colocar o escudo para que eu possa me defender dos meus inimigos. Um escudo, inicialmente, ele não protege da cabeça aos pés na sua completude, mas ele protege uma área bem expressiva do nosso corpo, e se bem operado, o inimigo tem grandes dificuldades de poder nos atacar. E aí é interessante, quem melhor operaria um escudo? Eu ou meu Deus? Evidentemente que o Deus é o Deus general, é o Deus da batalha, é o Deus da guerra, os Deus das vitórias, e a gente é soldado desse exército. Mas por vezes ele diz assim: olha, eu estou indo na frente porque eu lutaria essa batalha. E é algo que nós estamos trazendo nesse sentido, pelo salmista está trazendo aqui. E é muito interessante porque logo no versículo 1 desse capítulo ele diz assim: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Então ele está trazendo mais um salmos que traz aquela relação direta de perseguidores e de perseguido. E Davi, em algum momento, está se sentindo mais uma vez perseguido. Mas, muito mais do que o ataque, ele concentra-se naquele que pode oferecer segurança, pode oferecer proteção. Porque ele diz muito claramente: em ti confio, e a Deus ele clama: salva-me, salva-me. Ou seja, ele pede para que Deus possa operar na vida dele, trazendo salvação. E a salvação aqui, a gente tem que entender que é a sua salvação física, o risco de morte. Não é a salvação que nós cristãos, crentes, estamos acostumados a dizer que é a salvação, a minha alma, para poder estar contigo. Não. É bem verdade que uma coisa, dependendo do fato, dependendo do teu relacionamento, ela pode levar a outra. Por vezes, Deus ele também salva os ímpios, né? A gente costuma dizer que vaso ruim não quebra. Há um ditado que diz sobre isso, né? E a gente começa a pensar para esse tipo de comportamento, a gente começa a entender que nós somos muito frágeis diante, por exemplo, das iniquidades, das perversidades, das maldades que o homem mal estabelece nesse mundo. E aí é que a gente está buscando, aí quando eu falo buscando, é aí que a gente está se inspirando nos salmos desse, nos salmos do nosso grande Davi, que é atribuído a ele. Eu sempre tenho dito que eu tenho procurado não atribuir os salmos a ninguém, porque é uma profundidade de um conhecimento que eu não tenho. Eu não tenho. Aí é questão de estudo aqui nessa relação. Mas em relação ao fato em si, o salmista, ele muito claramente, ele se coloca nessa posição de dizer assim, que ele tem alguém que produz um escudo, que produz proteção para ele. E o bom é que esse próprio salmista, ele se coloca o seguinte: mas vamos fazer o seguinte, então vamos fazer uma comparação, um julgamento entre a minha pessoa, ou seja, entre o meu comportamento, entre o meu agir, entre o meu servir a ti, e o comportamento daquele que se coloca como meu inimigo. Aí o salmista diz assim: quero que tu me avalie, quero que tu vamos dizer assim, me decodifique, vamos usar essa expressão. Porque o salmista diz assim: se eu paguei com mal, se eu enganei, se eu persegui, se eu menti, se eu persegui as pessoas, ele fala assim: Senhor, então faça o seguinte, que o inimigo me persiga e que ele alcance a minha alma. Por quê? Porque o salmista tem certeza, ele tem certeza absoluta que nesse momento ele vive uma vida de retidão ao Senhor. Não que ele não possa produzir pecados, mas os fatos que geram a perseguição dos seus inimigos sobre ele não são fatos produzidos por ele, são resultados das ações maléficas do coração, das perversidades, dos interesses escusos e maldosos do homem. É isso que claramente está dizendo assim. E aí o Senhor, ele coloca então para que ele possa julgar o próprio salmista contra aquele que tem a questão da inimizade contra ele.
Porque ele diz assim no versículo 8, o Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que é em mim. Senhor, tu sabes o quanto eu tenho me esforçado para andar de acordo com tua palavra e tenho obediência. Não tenho buscado o mal do meu próximo, não tenho me levantado em profanação, nada nesse sentido. Então, eu posso te dizer que nesses aspectos eu tenho mostrado integridade. Então, a tua justiça, Senhor, por aqui, a tua justiça para dar proteção àqueles que te servem e para te, vamos dizer assim, ser espada para aqueles que são inimigos ou perseguidores do teu povo. Então, esse é o processo justo. E o mais interessante de tudo isso, que ao mesmo tempo que ele fala sobre isso aqui, quando a gente bota lá no versículo 12, ele faz nessa comparação, né, vamos dizer assim, nessa ação sobre o ímpio e nessa ação sobre o bom homem, ele diz assim, se o homem se não converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. Em resumo, ele diz assim, olha ímpio, se tu não se converter, se tu não mudar o teu passo, se tu não caminhar em Deus, se tu não caminhar sobre a justiça, sobre o olhar da bondade e generosidade de Deus, se tu continuar nesse teu andar de perversidade, nesse teu coração maldoso, nessa tua língua mentirosa, nessas tuas trapaças e mentiras, uma coisa é certa, mesmo que seja ao nosso pensar, ao nosso entender, muitas vezes aparentemente lento, às vezes a gente até vai embora antes do ímpio, né? O chamado do Senhor nos chama antes, mas ele diz o seguinte, que a espada do Senhor, ela está afiada e o seu arco para a sua flecha já está aparelhado, ou seja, você certamente será alvo da ira do Senhor. Então, dito tudo isso, o que a gente conclui é, vamos andar em retidão, em amor a Deus e em obediência, e se converter ao caminho do Senhor, como o versículo 12 diz, tá bom? Essa é a mensagem final, fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que a tua família seja abençoada e que a gente continue nesse caminho de fé e de amor ao nosso Deus. Que Deus nos cuide, meu irmão.